Oi, gente. Então a gente vai falar hoje das quinolonas e elas são as queridinhas do pessoal de qualquer um da enfermaria e vocês vão descobrir por que adoram usar quinolonas. Depois vão descobrir que não é para usar quinolonas em qualquer situação. Então, duplicação do DNA. As quinolonas vão atuar na duplicação do DNA bacteriano, então a gente tem que dar uma relembrada como é que a duplicação do DNA ocorre. Então, para a própria duplicação do DNA, ele vai ter uma série de processos, tá? Então, vou usar enzimas que elas vão quebrar ligações, vão fazer ligações, vão corrigir, vão ver a integridade da fita e vários mecanismos de reparo para que o DNA seja exatamente idêntico ao DNA materno para os DNAs filhas, né? Para as fitas filhas. E o que nos interessa para as quinolonas não é todas as enzimas e todo o processo. Para o que nos interessa é a topoisomerase 2, ou DNA girase, e a topoisomerase 4. Porque são esses os alvos de ação das quinolonas, tá? Então é importante ver que a topoisomerase 2, ou a girase, ela faz o relaxamento da fita. E ao ser inibido, tu vai ter uma tensão na fita e isso vai gerar a ruptura, tá? E focando na topoisomerase 4, ela vai auxiliar a separação, tá, das fitas filhas. Se não tiver, as fitas vão ficar presas assim, uma nas outras, e não vai ter a separação adequada. Então, o DNA não vai conseguir se duplicar, propriamente dito, e vai interromper o processo de divisão celular que seria previsto, né, o fisiológico. Aqui nessa imagem eu deixei uma do Golan, que foca só na topoisomerase 2. E aí ela mostra todo o processo assim, de relaxamento da fita, que é mais para ilustrar. O que eu quero que vocês foquem é a função da topoisomerase 2, que é relaxamento da fita, e a UNB vai gerar ruptura, e função da 4, que não vai deixar se separar. É isso que é importante para vocês gravarem. Um slide feio, mas só para... Muito importante, muito importante. Topoisomerase 2, ou DNA girase, vai ser principalmente em gram positivas. Vocês gravem isso. E topoisomerase 4, principalmente em negativas, tá? Muito importante que vocês gravem qual é de qual. Eles já cobraram isso em outras provas. E é uma coisa super simples. Ah, mas não vai ter... Tu tá me dizendo que a topoisomerase 2 não vai atuar em gram negativos, ou não vai atuar assim. Não, elas vão atuar. A quinolona vai atuar na 2 e na 4, independente da bactéria que for. Mas, principalmente, na gram positiva vai ser a 2 e na gram negativa vai ser a 4. Então, representantes das quinolonas, tá? Quem são elas? Eu botei uma tabelinha para facilitar a vida de vocês. Primeira geração, ácido nalidixo. Foi o primeiro que surgiu, foi o primeiro da classe. Não é tão usado mais, porque muito menos aspecto de ação do que as outras. Mas se tu quiser usar ele, tu vai poder usar ele o quê? Infecções do trato urinário por grãs negativas, tá? Aqui, segunda geração, nor, levo, cipro, fluoxacino. Todas terminam com fluoxacino, tá? Então, nor, levo e cipro são segunda geração. E é importante vocês atentarem para essa quantidade de sinais. A prof já cobrou qual geração era para mais, se era para mais para positivo ou mais para negativo, tá? Então tem que saber que a segunda é mais para negativo e a terceira pega igualmente as três. É isso que eu tenho anotado e foi isso que ela já cobrou qual afinidade, porque tu vai achar, elas pegam tudo, mas a segunda pega mais as grãs negativas. Então olhem com calma essa tabela, gravem ela e gravem qual é de qual geração, tá? Esses aqui, muito usados na prática clínica. Vocês com certeza já ouviram falar neles na SEMI, independente do curso. E a MOX, a GM e a GAT, principalmente a GAT, bem comum também. Então, um resuminho. Espectro de ação. Ela vai agir em quase tudo. Ela é quase uma bomba. Por isso que ela é tão querida pelos médicos no geral. Mas então ela pega E. coli, Salmonella, Shigella, Enterobacter, Campylobacter, Neisseria, Staphylo, Strepto, Chlamydia, alguns micoplasmas e outras bactérias. A farmacocinética dela, ela é muito bem absorvida via oral e ela se distribui amplamente, tá? Menos no sistema nervoso central. Ela não é boa para o sistema nervoso central.
Ela tem alta concentração urinária e a eliminação é principalmente renal. Então ela é ótima para infecções do trato geniturinário. Elas todas são bactericidas, tá? É importante vocês saberem que elas matam as próprias bactérias. E o uso clínico é relacionado às bactérias que estão aqui. Então, ela pode ser usada para um monte de coisa. Infecções respiratórias, infecções do trato urinário, ISTs, como gonorreia, cancro mole e clamídia. Cancro mole, tá? Que é aquele do QI, não é sífilis. Sífilis não pode. E diarreias bacterianas por essas bactérias aqui. Salmonella, Shigella, tananã. Então é para isso. Ela pode usar para um monte de coisa. Só que o uso de quinolona indevido, por tempo indeterminado, por tempo indevido, para bactérias que não precisariam dessa bomba tão forte, gera o quê? Gera resistência, tá? E como é que a bactéria tem essa resistência? Mutação nos genes codificadores das topoisomerases, ou seja, elas mudam a conformação da própria proteína topoisomerase, que não vai mais se ligar no sítio, né? O fármaco deixa de ser afim por aquele sítio da enzima. Bombas de efluxo, resistência por plasmídios, né, que vai gerar justamente essas conformações novas, e alterações nas porinas que não vão deixar o fármaco entrar dentro do citoplasma. E lembrando que as quinolonas em si, elas basicamente são todas fluoroquinolonas. Fluoroquinolonas é o que? São quinolonas aqui no que foi adicionado flúor à sua composição. E elas aumentaram muito o espectro de ação pela adição desse flúor, tá? Então, segunda e terceira geração são fluoroquinolonas. Efeitos colaterais, bem importantes, efeitos colaterais, então, é uma bomba, é útil para um monte de coisa, porém, induz resistência, porém, tem efeitos colaterais. Além desses, diarreia, náusea, cefaleia, tonturas, quando penetra no sistema nervoso central, né? Temos a ruptura de tendão, que é bem específico das quinolonas, não é comum em outros fármacos. O prolongamento do intervalo QT, que é comum nos macrolídeos, tá? Comprometimento da cartilagem em crescimento, artropatias, tendinite e infecções por Clostridium difficile. Por que essas infecções por Clostridium difficile? E por que essa diarreia, né? Que estão associadas? Por causa que as quinolonas vão matar bactérias mutualísticas, ou seja, aquelas bactérias do bem que estão presentes no nosso intestino e estão ocupando aquele espaço da mucosa, literalmente como um tapete de bactérias, não deixando bactérias patogênicas se fixarem na mucosa do intestino. Então, quando tu mata elas, abre espaço e tu deixa que novas bactérias, agora patológicas, ocupem aquele espaço que estava antes, sendo simplesmente protegido por uma camada de bactérias do bem. É importante falar das interações com a dieta, né? Todas as quinolonas vão formar complexos com cátions, tá? Então vai interagir com cálcio, com ferro, com alumínio. E elas vão formar os famosos quelantes, tá? No qual o cátion e a quinolona se juntam e não são absorvidos, nenhum dos dois. Então vai atrapalhar na absorção do remédio e na absorção do mineral, caso o paciente precise. E o quelante é excretado pelo trato gastrointestinal assim, íntegro. Ele não vai ser usado para nada, vai simplesmente passar. E por isso que é indicado umas 2 horas entre a ingestão de alimentos e a tomada da medicação. E é isso, quinolonas. O recado que eu tenho que deixar para vocês é: gravem os nomes, porque elas são muito, muito úteis na prática clínica, muito comuns. Gravem a tabelinha e não deem quinolonas para todo mundo. Se vocês veem paciente tomando quinolona, pergunte por quê e analise criticamente se tem necessidade de uma medicação tão forte ou se algum beta-lactâmico não faria o serviço, tá? Sempre lembrando da resistência. Obrigado e bons estudos. Qualquer coisa é só mandar mensagem.